Mais uma vez nos Estados Unidos, um policial fuzilou um cidadão desarmado e, como sempre acontece nesses casos, existem bastante nuances que algumas pessoas não estão considerando. Plantão do Easy. No dia 18 de janeiro de 2016, um rapaz americano chamado Daniel Shaver foi fuzilado pela polícia da cidade de Mesa, no Arizona. O que aconteceu é que ele estava num hotel bebendo com alguns amigos e aí alguém viu alguém dessa galera com uma arma através da janela do quarto do hotel onde eles estavam. Essa pessoa foi à recepção do hotel e falou: tem alguém armado ali naquele quarto, chamaram a polícia e a polícia apareceu lá para ver o que estava acontecendo. Num país como os Estados Unidos, onde existe o direito de andar armado, é comum que as pessoas tenham armas, mas ao mesmo tempo isso proporciona algumas situações que a gente não vê tanto em outros países, como esses tiroteios malucos que acontecem de vez em quando. Então é uma situação que deveria ser trivial, mas ao mesmo tempo proporciona também tragédias às vezes, e não por isso eles levam com extrema seriedade relatos de alguém com uma arma em um local público onde ele provavelmente não deveria estar armado. Até porque não faz tanto tempo assim que um cara com uma arma fuzilou uma multidão de uma janela de um hotel. Então é compreensível que se leve isso com a maior seriedade do mundo. A polícia chegou lá e mandou todo mundo sair do quarto, com as mãos pra cima, aquela abordagem tradicional. E aí alguns conseguiram seguir corretamente todas as instruções que foram dadas pela polícia, e o Daniel, infelizmente, não foi o caso. Vou colocar o vídeo aqui, o trecho relevante, e eu já deixo aviso que é uma imagem bastante forte que aconteceu nesse vídeo, realmente trágico. Foi isso. Okay, young man, listen to my instructions and do not make a mistake. You are to keep your legs crossed. Do you understand me? Yes, sir. You are to put both of your hands palm down straight out in front of you. Push yourself up to a kneeling position. I said keep your legs crossed! I'm sorry. I didn't say this in conversation. Put your hand! Hands up in the air! You do that again, we're shooting you. Do you understand? Please do not shoot me. Then listen to my instructions. I'm trying to do what you Don't talk! Listen! Hands straight up in the air. Do not put your hands down for any reason. You think you're going to fall, you better fall on your face. Your hands go back in the small of your back or down. We are going to shoot you. Do you understand me? Yes, sir. Crawl towards me. Crawl towards me! Como você pode ver, o Daniel estava bastante nervoso, como qualquer um de nós estaria. No final das contas, o que aconteceu é que era aparentemente uma arma de pressão. Foi assim que foi descrito nas matérias sobre o caso. Eu imagino que talvez seja algo como uma Airsoft, que são armas, você já sabe, eu já fiz vídeos de Airsoft aqui, eu sou colecionador, eu pratico o jogo. São armas que são como se fosse paintball, só que são armas bem realistas e que em vez de bolinhas de tinta, atiram bolinhas de plástico. Como jogador, como membro ativo da comunidade de Airsoft, eu entendo a responsabilidade que a gente tem que ter quando a gente está andando com essas armas para ir para os locais de jogo, ou mesmo quando eu estou em casa, quando eu estou limpando, fazendo alguma coisa. Eu tenho todo o cuidado para que não seja visto pelas janelas, para que pessoas não interpretem de forma errônea, porque isso que aconteceu com o Daniel pode acontecer com qualquer um de nós que joga Airsoft em países da América do Norte. Então, no vídeo a polícia dá uns comandos um pouco contraditórios. Às vezes, é importante lembrar que o cara que estava berrando as ordens para o Daniel não era o mesmo cara que era o ponto de vista da câmera. O cara que atirou no Daniel, de fato, foi um policial chamado Philip Brailsford. Ele foi investigado por assassinato, mas foi absolvido pelo júri. Esse julgamento foi inclusive recente, foi no dia 7. Agora, o Philip tinha sido inclusive demitido depois do tiroteio, alguns meses depois, por performance insatisfatória, foi o motivo que foi dado. Uma das questões citadas é o fato de que o cara não era muito profissional no seu trabalho, tanto é que o case do rifle dele tinha abordado "you're fucked", ou seja, você está fudido, o que é algo que não é exatamente super profissional. E eu sei que pra você talvez seja totalmente normal, o cara botou isso no rifle porque a polícia tem que chegar metendo soco na cara, chutando o pé na porta e tal, porque a gente vive num contexto, eu digo a gente, você entende o que eu quero dizer, o brasileiro vive num contexto que é diferente, em que a criminalidade é completamente fora do limite, então a gente vê a polícia tradicional, o brasileiro comum vê a polícia mais como tem que chegar e meter bala mesmo, bandido bom, bandido morto e tal, enquanto aqui fora a visão é um pouco diferente, a polícia ela existe mais para proteger o cidadão, para manter a ordem e tal, e não tem muito essa visão de que tem que ser agressivo, tem que ser faca na caveira e tal. Então, pro contexto norte-americano, um policial com alguma coisa
alguma coisa dele com essa escrita, você tá fudido, pega um pouco mal. O vídeo é difícil de assistir, porque o Daniel tava muito nervoso, e no momento ele começa a chorar. Inclusive, os policiais tentaram dar as instruções e falaram, olha, se você fizer alguma coisa errada aqui, é melhor você ouvir bem, porque você vai morrer se você não fizer tudo direitinho. Só que o problema é que em alguns momentos as instruções foram, inclusive, conflitantes, porque em um momento, por exemplo, o policial fala, coloca a mão pra cima, não bota a mão pra baixo, e se for pra você cair, é bom que você caia com a cara no chão, porque senão você vai levar bala. E ele falou, beleza, botou a mão pra cima. Logo em seguida, eles mandam que ele se arraste na direção deles. E aí, porra, pra você se arrastar, tipicamente você arrasta com as mãos. Então você vê que o cara bota a mão no chão e um pouco, né, ressabiado, até achando que vai tomar um tiro. E o momento fatídico aconteceu quando ele levantou a mão e levou para o que pareceu ser o lado do corpo dele, pra cintura. Eu não sei exatamente por que ele tava levantando a mão, não é claro no vídeo. E a polícia, já com aquela tensão, né, porque a polícia tá tão tensa quanto o cara, eu imagino, na situação. Porque ambos acham que podem tomar um tiro na cara em qualquer momento, meteram bala no cara. A abordagem correta, nesse caso, seria, uma vez que o cara se rendeu, tava com a mão no chão, com a mão na cabeça, né, com o rosto no chão, mão na cabeça, você vai lá, algema, e leva o cara, faz a revista e tal. Só que naquela situação eles estavam com medo de que existia alguém ainda dentro do quarto, possivelmente armado, e essa pessoa vai meter bala neles quando eles chegarem pra fazer a abordagem no cara que se rendeu, no caso, o Daniel. Então é uma situação muito complexa, ninguém realmente está certo nessa história, porque a polícia, ela devia estar bem mais preparada, ter um controle melhor da cena, pra que eles pudessem render o cara com maior segurança e não metralhar um cidadão de bem, um contribuinte, um pai de família que deixou 2 órfãos. E pior, logo antes de ser morto, o cara foi tratado feito um animal. Cara, eu imagino que os filhos desse cara um dia vão ter, não sei quantos anos eles têm, como o cara tinha apenas 26, suponho que são crianças muito novas. Um dia eles vão ver esse vídeo e você vê o seu pai sendo tratado como um cachorro e depois fuzilado, basicamente por nada. E saber que o cara que fez isso foi absolvido pela justiça deve ser uma coisa que esses caras vão precisar de terapia no futuro, sem dúvida alguma. É uma situação complicada. O policial poderia ter lidado com isso de uma forma um pouco melhor. O cara também, porra, mano, o cara vacilou, né, mano? Foi levantar a mão, cara. Só que não dá pra culpar um cara que tá com uma R15 apontada na sua fuça, com gente berrando na sua cara, dando instruções que você não tá entendendo exatamente, porque são um pouco conflitantes. Quando ele tenta esclarecer alguma coisa, mandam ele calar a boca. É uma situação muito tensa, mano. E eu me coloco na situação desse cara, porque, como eu falei, eu sou jogador de Airsoft. Eu tenho objetos que pessoas comuns, se vissem fora do contexto, iam chamar SWAT pra cima de mim. Eu não sei como eu vou reagir com uma arma apontada na minha cara e pessoas berrando numa língua que nem é a minha língua mãe. Então eu não sei como é que eu ia reagir, eu não sei. Mano, é uma situação complicada. Eu não consigo ficar na posição de algumas pessoas que eu vi na internet falando assim, mano, se fudeu porque quis, não obedeceu o policial, botou a mão na cintura, é pra tomar bala mesmo. Eu não consigo ter esse nível isso é desumano, na minha opinião. Então é realmente uma tragédia pra todos os envolvidos. Isso levanta toda uma questão de comentário social, porque, por exemplo, recentemente a gente tem visto muita controvérsia por causa de policiais que mataram homens negros desarmados nos Estados Unidos. E quando isso acontece, geralmente vira uma notícia muito grande, os veículos de notícia divulgam isso de uma forma, fazem um alarde realmente sobre essa situação, de uma forma que vira um debate nacional praticamente imediatamente. No mesmo dia que isso aconteceu, as pessoas estão discutindo porque é muito notável. O caso do Daniel, por outro lado, eu nem tinha ouvido falar desse negócio, aconteceu no ano passado, vai fazer 2 anos já, praticamente, a gente tá quase no final de 2017 já, e eu não tinha nunca ouvido falar disso, só tô sabendo agora porque saiu o vídeo, né, do policial. O que prova que os policiais com câmeras é uma parada que realmente ajuda a gente a entender melhor o que aconteceu, porque se não tivesse essa câmera, seria a palavra da polícia contra a palavra de testemunhas que não vão ser ouvidas da mesma forma, nem mesmo pé de igualdade. Mas então, quando acontece isso com a comunidade negra, a narrativa é um pouco diferente, tem uma revolta muito grande, frequentemente acontecem protestos violentos, como a gente viu nos casos em que isso aconteceu com a comunidade negra, né? E isso gera um debate bastante complicado sobre o papel que a mídia exerce em propagar essas histórias, nas narrativas que se espalham, porque é comum que a mídia dê mais atenção ao caso de um policial branco matando um policial negro, porque parece mais escandaloso, parece mais chocante, e é isso vem de jornal, isso gera cliques, é isso que o jornalismo não deveria ser, mas inevitavelmente é. O jornalismo, como qualquer outro negócio, vai atrás do que rende. E quando um policial branco mata um policial negro, isso rende, porque é o debate atual que está rolando muito na cultura norte-americana. Só que isso gera um loop de feedback positivo, porque essas histórias aumentam e se tornam esse debate tão grande e gera tanta confusão
justamente porque a mídia dá mais atenção a esse tipo de coisa. Então, mas ao mesmo tempo, se a mídia não der atenção a problemas sociais que são experimentados pela comunidade negra, como é que a gente vai mudar essa situação? Então é um debate extremamente complicado. O que você acha em relação a isso? Eu tô curioso, coloque aqui embaixo nos comentários desse vídeo. É isso aí, gente, vou ficando por aqui. Tem vídeo aqui quase todo dia e até a próxima. Eu acho curioso, porque tem uma galera que é muito insensível e fala assim, porra, mano, fazer o quê, né? O cara botou a mão na cintura, os caras deram as ordens claras, ele fez merda, tomou tiro, foi mal, antes ele do que eu. Mano, eu fico nervoso quando eu tô na beiradinha de um precipício num videogame. Se aparece alguém na minha frente com um R15 apontada na minha cara, é capaz de eu me mijar nas calças ali mesmo. Então, como é que eu vou julgar o cara que teve uma reação impensada, que fez um movimento brusco, que não soube como se comportar numa situação que eu mesmo nunca estive e espero nunca estar? Vamos ter um pouco mais de empatia, né, gente?